Fala pessoal da terceira série. O nosso assunto de hoje são os números complexos. Os objetivos da nossa aula são identificar e conceituar a unidade imaginária, identificar o conjunto dos números complexos e representar um número complexo na forma algébrica. Bom pessoal, os números complexos surgiu da necessidade de resolução de equações de terceiro grau, quarto graus, e também para calcular, por exemplo, a raiz quadrada de números negativos, a raiz quarta de números negativos, enfim, calcular a raiz de número negativo de índices pares. Bom, eu vou fazer um esquema aqui para a gente poder entender essa evolução dos conjuntos numéricos, bem de forma resumida. Então, nós temos aqui esse diagrama aqui que representa os números naturais. Quem são os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Esse outro aqui representa os números inteiros, esse Z com essa barrinha aqui, ó. Os números inteiros foi a ampliação dos naturais. Os naturais, nós temos os positivos, o 0, e os números inteiros houve o acréscimo dos números negativos, por exemplo, menos 2, menos 15, menos 17, menos 1, enfim. Então, a união desses números negativos com os números naturais, nós temos o que chamamos de números inteiros. Repare que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. O menos 2 é inteiro, mas não é natural. Esse outro diagrama aqui, nós temos os números racionais, representados pela letra Q. O Q com essa barrinha aqui. Quem são os números racionais? Todo número escrito na forma de A sobre B, com B diferente de zero. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, 2 quintos, menos 1 sobre 2. Os decimais exatos, por exemplo, 2,7, menos 0,4. As dízimas periódicas simples, 1,666, né, segue ao infinito. As dízimas periódicas compostas, aquela que tem uma parte não periódica e outra parte periódica. Olha aí, 0,8383. Enfim, pessoal, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Aqui, a parte, nós temos... Bom, pessoal, para exemplificar melhor, eu vou fazer o desenho de um retângulo, que é o conjunto dos números racionais, que é tudo isso aqui. E vou consertar aqui esse diagrama, ok? Bom, então, como eu falei, os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, nós temos aqui, eu fiz aqui o retângulo que representa esse conjunto dos números racionais. Percebe-se que todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. As frações, as dízimas periódicas não são números inteiros, os decimais exatos, ok? Então, esse diagrama aqui, era o diagrama aqui, eu fiz o desenho do retângulo, porque eu vou desenhar também o conjunto dos números irracionais. Eu vou representar aqui com a letra I, tá? Um I com a barrinha do lado também. Os irracionais unido com os racionais, formam o que chamamos de números reais. Então, a união desses racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Vou colocar o Rzinho aqui do lado de fora aqui, ó. Agora, quem são esses números irracionais? Por exemplo, uma raiz não exata, a raiz de 5, o número π, um número que apresenta infinitas casas decimais não periódicos, tá? Um exemplo aqui, ó, 1,70413 e segue ao infinito, ok? Então, a união desses números, dos irracionais com os racionais, nós temos o que é conhecido de conjunto dos números reais. Bom, como eu falei, os números complexos, eles são uma ampliação desse conjunto dos números reais. É tudo que a gente conhece até o momento. Então, olha só, o número complexo, ele é representado na sua forma algébrica da seguinte forma: Z igual a A mais BI. E como que seria esse número complexo? Veja bem, como eu falei, não havia como calcular a raiz quadrada, por exemplo, do menos 1. Se você pensar bem aqui, ó, a raiz de menos 1, ela não pode ser 1, pois 1 vezes 1 é 1, e nem pode ser menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 também, né? Por convenção, nós sabemos que a raiz de 1... ela é 1, mas também pode ser o menos 1. Menos 1 vezes menos 1, se eu fizer menos 1 vezes menos 1, dá 1. Agora, por convenção, definiu-se a raiz de 1 sendo 1 positivo. Agora, quando isso se encontra numa equação, por exemplo, eu posso considerar as duas raízes. Olha aqui, o menos 1 passa para lá 1, então eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Agora, só assim, de forma solitária, por convenção, eu considero o valor positivo, porém pode ser o menos 1 também, tá?
Então, pessoal, aí entra a ideia do número imaginário, que é o que a gente vai ver agora. O número imaginário, ele nasceu aqui, ó. O ponto de partida de um número imaginário é a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 é considerada i. Esse i é a unidade imaginária. Então, pessoal, esse é o ponto de partida. A raiz de menos 1 sendo i. Se eu pegar essa raiz aqui e jogar, voltando aqui nesse exemplo que nós fizemos, eu pego esse 2, ele passa para lá como raiz. Então, eu posso fazer o contrário? Posso, né? Se eu tenho raiz aqui, eu posso dizer o seguinte, essa raiz passa para lá, eu tenho que menos 1 é igual a i ao quadrado. Arrumando aqui direitinho, né? Deixando aqui antes da igualdade o i ao quadrado, eu tenho que i ao quadrado vale menos 1. Então, esse é o ponto de partida. Entender que, ou aceitar, né, que a raiz de menos 1 é i. Com essa situação agora sendo formulada, raiz de menos 1 igual a i, é possível a gente calcular certas operações matemáticas que antes eram impossíveis. Então, pessoal, z igual a mais bi é a forma algébrica. Eu posso escrever aqui para vocês entenderem exemplos de números imaginários que caem nessa formulação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, z igual a 2 mais 5i, vou chamar aqui de Z1, Z2 eu vou chamar aqui de menos 3, menos 4i. Esses são exemplos de números imaginários, tá? Eu tenho aqui o i, que é a unidade imaginária, e aqui eu fiz alguns exemplos de números imaginários, onde o a é a parte real, é chamada de parte real, e esse b é a parte imaginária aqui, ó. B é chamado de parte imaginária. Parte imaginária, pois ele multiplica esse i, que é o que a gente acabou de ver aqui, unidade imaginária. Então, esses números imaginários aqui, dei aqui 2 exemplos, juntando esses números imaginários, escrever aqui os números imaginários, por exemplo, aqui, menos 2, menos 5i, 4i, só o i, menos 7i, enfim, esses números imaginários, junto com esses números reais, formam o que chamamos de números complexos. Eu vou representar aqui com a letra C, tá? Ele é representado com esse C aqui, uma barrinha aqui, ó. Então, os números complexos é a junção desses números imaginários com os números reais. Então, por exemplo, o menos 2 ele é complexo, o menos 1 ele é complexo. Agora, existe uma diferença de número imaginário para número complexo, tá? Repare que todo número real ele é complexo, mas nem todo número complexo é real. O menos 7i ele é um número imaginário. Ele é complexo? Sim, ele é um número complexo. Ele é um número imaginário e juntou com os números reais aqui, com o conjunto dos reais, formando o que é chamado de números complexos, mas ele não é real. O menos 2 menos 5i é um número imaginário e também é complexo. O zero, por exemplo, é um número real, mas ele não é imaginário. O 17, por exemplo, ele é real, ele é complexo, mas ele não é imaginário. Ou seja, para ser número imaginário, tem que apresentar a parte imaginária, o número colado ali no i. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Então, os números imaginários eu tenho quando o b é diferente de zero. Então, naquela situação lá, ó, de z igual a mais bi, esse b aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Então, alguns exemplos aqui também que eu posso escrever. Olha só, eu posso afirmar que, vamos supor que o Z1 igual a 2 mais 3i, Z2 aqui, vou chamar aqui, vamos pegar aqui menos 1 mais 5i. Então, o número complexo que apresenta a parte imaginária, ele é chamado de números imaginários. E só o i também, ele é um número imaginário, mas ele também é classificado como imaginário puro, que é o que a gente vai ver aqui logo abaixo. Os imaginários puros, eles ocorrem quando a é zero e b é diferente de zero. Então, olha só que nessa situação, z igual a mais bi, a forma algébrica. Esse cara aqui, ó, ele sendo zero, tá? Então, ele não aparece aqui, né? Formalmente, ele não aparece. Agora, o carinha que multiplica o i, ele tem que ser diferente de zero, senão ele também desaparece o i, né? A parte imaginária desaparece. 0 vezes i é zero. Então, o b aqui, ó, que é o número colado no i, não pode ser zero. Alguns exemplos. Olha só, se eu tenho aqui, ó, vamos chamar aqui Z1 de 2i, Z2 aqui só o i ou menos i, o Z3 aqui, um outro exemplo, menos 4i. Então, o número imaginário puro, ele não apresenta a parte real. O a é zero e o carinha colado no i lá, que é o b, ele é diferente de zero, ok? Vamos resolver agora alguns exemplos.
Então, exemplo 1, resolver as seguintes equações em C. Então, essa letra A aqui, por exemplo, pessoal, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual, o mais 1 passa para cá, menos 1, então vai ficar x igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é o ponto de partida? Então, a raiz de menos 1 é quem? É a unidade imaginária, vai ser mais ou menos i, ou seja, a solução é o i e o menos i aqui. Ó. A letra B, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual, 25 passa para lá, menos 25, x igual a mais ou menos, o 2 passa lá como raiz, raiz de menos 25. Bom, agora a gente faz o seguinte, veja só, nós já sabemos que a raiz de menos 1 é i, é a unidade imaginária. Então, aqui vai ficar da seguinte forma, 25, eu posso escrever esse menos 25 da seguinte maneira, 25 vezes menos 1. Olha só, 25 vezes menos 1 é menos 25, então isso aqui está correto. Então, eu tenho x igual a mais ou menos, a raiz de 25 é 5, e a raiz de menos 1 é quem? É o i. Então, a solução aqui é menos 5i e mais 5i. A letra C aqui, ó, é uma equação completa, então eu tenho o A que é 1, que é o carinha colado no x ao quadrado, o B é o carinha colado no x elevado a 1, que é o 2, e o C é o 5. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual, o b vale 2, fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, delta igual, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 5, que dá menos 20, que é um 20. Então, delta igual 4 menos 20, está devendo 20, paga 4, fica menos 16. Lembra, pessoal, quando acontecia isso, delta sendo menor que zero, era impossível continuar dentro do conjunto dos números reais. Então, era assim que a gente escrevia lá no nono ano, né? Delta menor que zero, não há solução real para essa equação. Agora, com a ampliação do conjunto dos números reais, agora nós sabemos que praticamente é possível resolver todas as equações, ok? Então, vai ficar aqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Então, x igual menos b, vai ficar menos o b, vai ficar menos 2, mais ou menos, a raiz de delta, como é menos 16, se você quiser, você já pode escrever da seguinte maneira, menos 16 eu posso dizer que é 16 vezes menos 1, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, x igual menos 2, mais ou menos, a raiz de 16 todo mundo sabe que é 4, e a raiz de menos 1 é a unidade imaginária, é o i, e 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho agora o x1 e o x2. Vamos fazer aqui de forma bem simples e direta. Vamos pegar primeiro o mais 4i, né? Vamos pegar o valor positivo aqui. Esse 2, ele é denominador do menos 2 e é denominador do mais ou menos 4i. Então, menos 2 por 2, eu posso dividir aqui, ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Agora, eu vou pegar o positivo. Mais 4i dividido por 2 dá mais 2i. Para o x2, eu vou pegar menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Agora, eu vou pegar, ao invés do mais 4i, eu vou pegar o menos 4i, que dividido por 2 dá menos 2i. Olha aí. Então, essas são as duas raízes dessa equação. Duas raízes imaginárias. Então, a solução é menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i. Ok? Número 2. Determine o valor de P de modo que Z igual a 2P mais 6 mais Q menos 3I seja um número imaginário puro. Pessoal, olha só aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, Z igual a A mais BI. Você tem que saber identificar isso. O A é a parte real, é isso aqui, ó. E o B é o Q menos 3I. Ou seja, o B é o carinha que está colado no I. Então, o B é Q menos 3. Ele quer que você determine o valor de P de modo que esse número seja um imaginário puro. Para ele ser um imaginário puro, não deve haver a parte real. Eu tenho que detonar essa parte real aqui, ó. E para eu detonar essa parte real, eu tenho que chamar isso aqui de quem? De zero. A questão aqui fala, determine o valor de P e de Q, tá? Aqui houve uma falha aqui no enunciado. Determine o valor de P e Q, tá? De modo que Z, né, seja um número imaginário puro. E esse carinha colado aqui no I, que é a parte imaginária, tem que ser diferente de zero. Não pode dar zero aqui. Para ser imaginário puro, o cara colado no i não pode ser zero. Então, nós temos 2p mais 6 igual a zero. Eu tenho que zerar a parte real, que é aquele número, né,
que não apresenta a unidade imaginária. Então, eu tenho 2p, que é igual ao 6, passa para lá, menos 6. P igual a menos 6 sobre o 2 cai aqui dividindo. Então, eu tenho que P é igual a menos 6 por 2 dá menos 3. Então, se eu jogar menos 3 aqui, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 6 zerou, ok? Agora, para ser imaginário puro, como eu falei, né, aqui não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, Q menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, Q é diferente, deu menos 3, passa para cá, 3. O Q tem que ser diferente de 3. O Q pode ser qualquer valor, menos o 3. Se eu jogar 3 aqui, ó, o que acontece? Fica 3 menos 3 que dá 0. E se zerar tudo, aqui se eu jogar menos 3, vai dar 0, é o que a gente quer. O P tem que ser menos 3, né? Para detonar isso aqui, ficar só a parte imaginária, ele ser imaginário puro. Mas se aqui for 3, 3 menos 3 também 0. Se zerar tudo, 0 é número real, ele deixa de ser um imaginário puro. Então, para isso ocorrer, o P tem que ser menos 3 e o Q tem que ser diferente de 3. Eu tenho aqui na letra D, ó, P tem que ser igual a menos 3 e o Q diferente de 3, é a letra D. Vamos para a próxima. Determine o valor de K de modo que Z igual a menos 4 mais K mais 7i seja um número real. Para ele ser um número real, ele deixar de ser um número imaginário, não pode a parte imaginária. Esse aqui tem que ser 0. Eu tenho que zerar isso aqui, ó. Então, ela é bem simples, né? Bem fácil, bem tranquilo. Então, K mais 7 tem que ser igual a 0. Tá? Isso aqui tem que ser 0. Ó. 0 vezes i, zerou, você detona isso. Fica o menos 4 aqui, né? Ele passa a ser um número real, eliminando a parte imaginária. Para eliminar essa parte imaginária, olha o que vai ocorrer. O mais 7 passa para lá, menos 7. Para que isso ocorra, o K tem que ser menos 7. O menos 7 mais 7, zerou, fica 0. O menos 7 mais 7, 0, i. Beleza? Número 4. O número complexo z igual x mais x ao quadrado menos 4i é denominado real se e somente se. O que acontece para ele ser um número real? Vamos lá. Para ele ser número real, não deve haver a parte imaginária. Isso aqui tem que zerar. Ó. Eu tenho que ter o 0 vezes i aqui que elimina essa parte imaginária, tá? Para isso ocorrer, eu tenho que x ao quadrado menos 4 tem que ser 0. Então, vai ficar x ao quadrado, o menos 4 passa para lá, 4. X igual a mais ou menos, né? É uma equação incompleta. A raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, se eu jogar aqui o menos 2, se eu substituir essa letra pelo menos 2, eu vou colocar parênteses. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 4 zerou. Se for o 2, né, tranquilo, 2 ao quadrado é 4, menos 4 zerou também. Para que isso ocorra, ele ser denominado número real, o x tem que ser igual a mais ou menos 2, é a letra C. Bom, pessoal, agora é a lista de atividades aqui para vocês resolverem aí na casa de vocês. O número 1, letra A, B e C, número 2, tá? Número 3, 4, qualquer coisa aí, volta aí o vídeo, tá? A videoaula, assista novamente, para que vocês possam resolver com segurança essas atividades. Valeu? Próxima aula eu venho com a correção das atividades.